Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho sobre o café. O preço do café vem atingindo patamares históricos nas bolsas internacionais nos últimos dias. Isso tudo baseado aí na preocupação com a escassez global, de fato, aí do café para 2025. Vamos então saber um pouquinho como estão as condições das lavouras, né? Que é a grande temida aí são as condições das lavouras, né? Conversando com o engenheiro agrônomo e também consultor em cafeicultura, Jonas Leme Ferraresso. Tudo bem, Jonas? Seja bem-vindo. Olá, tudo bom, Rafaela? Obrigado pelo convite. Jonas, eu queria que você começasse então falando um pouquinho aí, né? Você que já tem o hábito, o costume aí de visitar alguns cafezais, como estão as condições desses cafezais? O que tem sido de fato aí encontrado nas suas andanças pelo campo? Como que estão as condições das plantas aí nesses cafezais? A gente viu ao longo dos meses que vieram após essa seca terrível que a gente teve nas regiões produtoras, né, principalmente de arábica, uma regularidade nas chuvas e temperaturas mais amenas do que a gente teve ano passado, nesse mesmo período em 2024. Isso beneficiou demais as lavouras, né? A gente caminha pelos campos e vemos lavouras bem verdes, né? Bem vigorosas, bem saudáveis. Apesar de a safra que está dentro dessas lavouras não estar tão boa como os produtores gostariam que estivesse, mas os frutos que ficaram, né, estão bem saudáveis, bem granados, né, melhores do que até a gente esperava após essa seca terrível. Jonas, muito tem se falado também na questão aí da queda dos chumbinhos, né? Como que está essa condição? Isso vem preocupando de fato os produtores? Olha, nos lugares que eu viajei, né, a gente teve um pouco de problema de queda e falta de pegamento de chumbinhos no começo da estação, no começo, logo após a florada, né, naquele período onde a planta está se preparando para começar a desenvolver a sua safra. Então, foi onde eu vi mais queda de chumbinhos, ainda ano passado. Hoje, nas lavouras que eu tenho caminhado, eu não tenho observado tanto queda de chumbinho, a não ser aquela que é esperada dentro de todo ano, né, da produção. Isso faz parte do ciclo da planta, né, dependendo da carga de cada planta, ela pode derrubar um pouco de chumbinho no chão mesmo, mas nessa fase mais tardia, agora praticamente nada, mas no começo mesmo, lá no finalzinho de 2024. E com relação às chuvas, né? Eu sei que elas chegaram aí de uma forma mais constante. O quanto elas vêm contribuindo de fato aí para melhorar, né, a parte vegetativa, vamos dizer assim, das lavouras e o quanto elas serão fundamentais daqui para frente ou agora é importante ter um período também que elas deem uma parada. Como que é, Jonas? As chuvas, como eu comentei, contribuíram muito para a safra desse ano. O crescimento médio dos nós, né, das guias, onde os galhos onde vão produzir café ano que vem, eles estão bem acelerados, né? A chuva e a temperatura têm favorecido a safra 2026 e 2025, né? Não, em 2025 trazendo essa sanidade, onde os frutos estão bem homogêneos, não tivemos problemas de granação, como aconteceu em 2024 por causa do calor, né? A gente vê a safra indo muito bem esse ano. E as chuvas, por enquanto, elas são bem-vindas ainda, né? Tirando a hora que a safra começar para valer, por enquanto elas são benéficas, né? Enquanto a gente tem temperatura e chuva, a gente tem crescimento vegetativo da planta que traz maior capacidade dela absorver energia solar, né? Fazer fotossíntese, se desenvolver, raízes, ramos, tudo para mais com reflexo na safra 2026, né? Que muita gente já está até de olho, né? Apesar de ser precocemente, mas vegetativamente agora a planta está muito saudável. Algumas exceções, algumas regiões da Mogiana, onde a seca foi muito intensa, as plantas demoraram mais para se recuperar, e algumas regiões de Minas também, onde a estiagem
foi muito longa e as plantas sofreram demais, a gente ainda não vê essa recuperação como em regiões mais frescas do estado, dos estados produtores. Mas em média, as plantas em todas as regiões que eu fui estão muito saudáveis, muito bonitas e muito vigorosas. E, Jonas, o que os produtores vêm trabalhando nas suas lavouras para tentar mitigar um pouco o impacto aí desses problemas climáticos que a cafeicultura vem enfrentando, aí, esses problemas climáticos há longos anos, né? Nos últimos anos, as altas temperaturas, um longo período sem chuvas, próprias geadas, vem trazendo aí um impacto significativo na produção de café aqui no Brasil, né? Como que os produtores vêm trabalhando nas suas lavouras? Que manejos eles podem realizar nas suas lavouras para mitigar um pouco esses impactos? Hoje, o movimento, não só esse ano, mas ao longo de aí quase 2 décadas, o crescimento maior que eu tenho visto nas lavouras é a questão da irrigação mesmo. A irrigação cresceu muito, né? Se estima que hoje tem por volta de 600 mil hectares de café irrigado no Brasil, no universo de aí um pouco mais de 2 milhões de cafés produzindo, né, pelo último levantamento, acho que 2,2 milhões de área e de hectares, e a gente tem 600 mil hectares irrigados, e quando a gente fala em canéfora, o volume, a porcentagem média de área irrigada é maior ainda, né, nas áreas de Conilon, do Espírito Santo. É impressionante como a tecnologia de irrigação tem sido uma ferramenta muito útil para os produtores, onde tem visto ficar mais difícil produzir café sem a tecnologia da água, né? Ter a água como parceiro aí. Então, esse foi a primeira coisa que eu vi crescer nos últimos anos, e esse ano, após a estiagem que a gente teve aí no meio do ano de 2024, mais produtores estão empenhados em fazer o investimento de tecnologia de irrigação nas lavouras, auxiliados pelo bom preço que o café está no mercado internacional e no mercado doméstico, né, onde esse investimento justifica, e em alguns lugares, ao ponto de produzir ou não café ser viável nessa região ou nessa localidade, nessa propriedade, a irrigação cresceu muito. Fora a tecnologia de irrigação, eu vejo movimentos ainda sobre estudos sobre viabilidade de sistemas agroflorestais em algumas regiões, maior uso de matéria orgânica, né, que é um grande recurso para o produtor de café para deixar o solo com maior capacidade de retenção de água, mais estruturação, maior resiliência, né? A matéria orgânica é muito interessante no solo. Então, muitos produtores estão vendo alternativas dentro dessa área, assim como bioinsumos, né? Que as pessoas estão preparando na propriedade, né? Na forma líquida, na forma física mesmo, para aplicar, compostagem e tal. Então, tem muita coisa interessante aí quando aparece um problema e novos desafios, o produtor, os órgãos de pesquisa também, né, muito importantes, eles estão em cima para ver que tipo de solução é viável. E também variedades, né? A gente começou a entender melhor nos últimos anos, quase sempre a gente teve algum problema de seca em diferentes épocas do ano, mas que afetaram o café de alguma forma, como algumas variedades têm se comportado sobre essa situação de estresse climático, seja hídrico ou de temperatura, né? E os institutos de pesquisa também estão olhando essa parte pelo produtor, vendo que variedades eles podem melhorar ainda mais para resistir mais a essa falta d'água ou o calor excessivo, né? A gente vai ter que adaptar um pouco a pesquisa também para essa área de resiliência climática, vai ser muito importante para que tenha um futuro aí para a produção agrícola para todo mundo, né? Não só quem tem capital para investir em tecnologia como irrigação, mas também quem não tem, né? Que pode usar uma matéria orgânica ou uma variedade mais resistente. Cada vez mais, né, Jonas, eu acho que a tecnologia e a mecanização nas lavouras vem se tornando aí uma parte fundamental, né, como forma de manejo, como forma de prevenção, de fato, aí, para esses impactos climáticos, não é mesmo? Sim, sim, essa se mostrou
uma das salvações do café no mundo, não só no Brasil. O Brasil, nas últimas décadas, tem embarcado em investir muito em tecnologia de manejo, de produção, seja com produtos mais eficientes, variedades mais eficientes, sistemas de irrigação mais precisos, né? Também agricultura de precisão e nutrição. Tudo isso contribuiu para que a gente, apesar dos pesares que tem acontecido, a gente ainda ter produtores que já estão lá na frente e outros estão vindo também, né, mostrando que a tecnologia tem sido esse parceiro para o produtor para que em muitos lugares seja possível produzir café, né? Então, a tecnologia de produção brasileira é de ponta em termos de produção agrícola, em produção em café, então, ela está muito à frente de muitos países, assim, pela persistência do produtor, da pesquisa, em manter o café produtivo e viável, mesmo com as adversidades de clima, mão de obra e tudo que vem aparecendo, o produtor está sempre se adaptando e procurando novas formas de continuar produzindo café. Jonas, a gente tem visto aí, né, os preços do café aí numa volatilidade e também atingindo níveis recordes, né, nos últimos dias, principalmente em cima, né, da preocupação aí com a escassez global. Comentamos aqui que as lavouras estão se recuperando, né, mas o que podemos esperar então com relação à produtividade dessas lavouras, né? O quanto de fato elas serão produtivas para a safra 2025? Haverá de fato uma quebra ou vai ter um pouquinho até melhor do que imaginávamos? O que você tem visto aí pelos cafezais que você tem andado? A gente saiu de um cenário de praticamente devastação, né? Os produtores estavam muito preocupados após a primeira florada que deu no cafezal e como teve muita queda de flor e como o café em si estava, né, muito ruim ano passado. De um cenário de alguma esperança, né? O produtor estava muito pessimista no começo, né? Pensava-se que boa parte deles achavam que ou ia colher quase nenhum café ou metade do que se esperava, né? Para aquele ano agrícola antes do desastre que aconteceu com a seca. E chegando no fim agora, a gente vê que ainda é uma situação ruim, porque a safra ainda vai ser pequena, né? Ela, segundo inclusive dados da Conab, né, que foram liberados há poucos dias atrás, vai ser uma safra pequena, mas ainda será uma safra, né, com os preços nos patamares que estão, mesmo com uma safra pequena, provavelmente um pouco menor que o ano passado, ou muito similar, nada surpreendente, né? Mas o produtor vai conseguir fazer capital ainda assim para investir. Então, a quebra esse ano para o produtor ainda não será tão grande, porque se os patamares de preço se mantiverem pelo menos até a safra, que a princípio eu penso que é uma boa possibilidade, porque não tem nada no mercado no Brasil que indique que essa safra vai melhorar até o fim do ano, né? Não tem como, né? Não tem como acontecer florada agora. Ele vai conseguir pagar os seus custos de produção e fazer algum investimento no café para a próxima safra e para a safra atual, né? Pelos custos que vão ter ao longo da safra. Então, para o produtor, a situação é ruim, vendo os campos que poderiam ter muito café, mas o preço nos patamares que está, se assim se mantiver, ele vai pelo menos ter uma sustentabilidade econômica do ano agrícola, com raras exceções. Existem áreas que a seca foi muito intensa e acabou prejudicando a safra num ponto que esses produtores, mesmo nos preços correntes que estão, não tem café suficiente, o que é muito triste, né? E algumas áreas que porventura tiveram eventos de chuva de granizo, né? Que a gente viu em algumas regiões nesse último mês. Também esses produtores acabaram tendo as lavouras afetadas, mas são casos mais pontuais, né? Do que, de forma geral, o cenário é esse que eu te falei mesmo.
Maravilha. E, Jonas, o que a gente pode esperar, então, para os próximos dias aí com relação ao clima favorecendo, de certa forma, essas lavouras, né? De que forma esse clima pode trabalhar, beneficiando cada vez mais aí para o que está sendo, né? Aí, os chumbinhos que estão, né, florescendo, né, vamos dizer, pegando fruto, continue pegando e continue aí, né, produzindo café. Sim, nesse momento que a gente está no desenvolvimento da safra 2025, né, é muito difícil, pouco improvável que algum evento climático chegue a prejudicar a produção da safra atual, da 2025, né? Para 2026 ainda tem muito chão aí pela frente. Mas os frutos já estão praticamente no seu estágio final de granação ou enrijecimento da semente, né? A semente se expande, cresce, depois ela chega num ponto, ela começa a ficar rígida para poder virar o grão de café que todo mundo gosta. Então, todas as lavouras que eu estive, tanto em Minas Gerais como em São Paulo, os frutos já estão nesse ponto que, com as chuvas acumuladas que a gente tem, que o solo tem uma certa reserva, né? Quando vem chovendo, né, a gente tem essa reserva de água no solo. E pensando que a gente já está em fevereiro, né? E a colheita que se aproxima, a chance de perder produção para a safra atual é muito pequena. Mesmo que venha um problema climático de uma seca daqui para frente, a safra 2026 2025 está praticamente estabelecida, né? É bom que as chuvas continuem, para manter esse fruto saudável. Porque daí é outra coisa. Se vier uma seca ou um problema climático, a gente pode ter problemas na maturação desse fruto. Então a gente acaba perdendo um pouco de qualidade e não tanto de volume. E é interessante que a gente tenha qualidade, porque isso também dá um preço melhor ao produtor no mercado, né? Cafés de boa qualidade, bem granados, com peneira alta, né? Isso valoriza o café do produtor. Então é importante que as chuvas continuem, pelo menos aí em fevereiro e comecinho de março, quando começa a já ficar mais escassa, que isso aí trará um benefício muito grande para a safra 2025 em termos de qualidade, e que é como ela já vem vindo, né? Frutos graúdos, bem granados, as rosetas, apesar de não estarem tão cheias como a gente espera, mas os frutos que estão na roseta estão bem bonitos. Não vemos grandes surtos de doenças e pragas por enquanto ainda, então por enquanto está caminhando muito bem, sim. Maravilha, Jonas. Bom, eu agradeço demais sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo para trazer aí informação e nos atualizar aí sobre a questão do café. Obrigado, obrigado. É um prazer aqui estar falando com você e com os produtores, e que venham bons ares aí daqui para frente e todo mundo aí colha bastante café. Assim esperamos. Obrigada, Jonas. De nada. Tchau, tchau. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua atenção até este momento e continuamos aí acompanhando, né, o mercado cafeiro e também o desenvolvimento das lavouras, torcendo então para que as chuvas continuem trazendo aí bons frutos para as lavouras. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.